Bom, vou passar aqui em linhas gerais a respeito da massa molar, tá? Que a gente vai precisar para desenvolver o cálculo da concentração em quantidade de matéria, concentração em mol por litro ou molaridade. Então, assim, primeiro que vem a ser uma massa molar, né? A massa molar é a massa em gramas de um mol de átomos, íons ou moléculas. Bom, o conceito de mol vem nos colocar a seguinte situação. Nós temos em 1 mol 6,02 vezes 10 elevado a 23 íons, ou 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos, ou 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Então, vai depender do que estamos estudando. Se estamos estudando os íons, os átomos ou as moléculas. Então, essa quantidade de íons, átomos ou moléculas representa 1 mol da substância. E, consequentemente, esse 1 mol vira a massa em gramas. Vamos ver aqui o seguinte exemplo, com relação à molécula de água, tá? A molécula de água, ela tem as informações na tabela periódica da massa do átomo de hidrogênio. Então, no caso, é massa atômica, né? Então, você tem as massas atômicas nas informações. Do hidrogênio na tabela periódica, a massa atômica é 1. E do oxigênio, a massa atômica é 16. Então, num total de massa para a água, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter 2 hidrogênios vezes 1, cada hidrogênio, mais 1 oxigênio, quando não tem número é 1 oxigênio, vezes a massa 16. Então, sempre você vai colocar a quantidade vezes a massa na tabela periódica. A quantidade vezes a massa na tabela periódica. O que é que nós vamos ter? Nós vamos ter 2 dos hidrogênios mais 16. Portanto, a massa da água é 18. 18 o quê? 18 unidades de massa atômica. Quando eu quero falar em massa molar, então eu converto isso. Eu vou dizer que eu tenho, né, a massa molar da água 18 gramas por mol de água. Mol. Um mol de água equivale a 18 gramas. Ora, 18 gramas de água é aproximadamente 1 gole. Você não está ingerindo em 1 gole de água, você não está ingerindo uma molécula. Você está ingerindo 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água. Certo? Então, uma molécula de água tem 18 unidades de massa, tá? Uma molécula de água tem 18 unidades de massa. Quando eu vou estudar as concentrações, eu vou calcular a massa molar, massa de 1 mol. Então, eu pego essas 18 unidades e vou converter para gramas. Então, a massa de 1 mol da substância em gramas é chamada massa molar. A massa em gramas de 1 mol de átomos, íons ou moléculas. Então, eu vou ter que lembrar que eu não estou ingerindo uma molécula aqui. Eu estou ingerindo 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Quando eu tomar 18 gramas de água, que a gente lembra da densidade, dá 18 ml. Ok? Agora vamos a um outro exemplo. Vamos dizer aqui que eu tenha glicose, C6H12O6, tá?
Então, nós já temos aqui as massas do hidrogênio e do oxigênio. E eu vou dar aqui a informação da massa atômica do carbono. Então, a massa atômica do carbono é 12. Então, quer ver como é que eu vou calcular? Você vai pegar a quantidade 6 de carbono vezes a massa 12 mais 12 hidrogênios vezes a massa 1 da tabela periódica mais 6 oxigênios vezes a massa 16. Então, quanto a gente vai ter? 6 vezes 12 dá 72, mais 12 dos hidrogênios, mais 6 vezes 16. 6 vezes 6, 36, 1, 3. 6 vezes 1, 6. E 3, 9. Não é isso? Então, nós vamos ter 180. Então, a massa molar da glicose, tá? A massa molar da glicose é 180 gramas por mol. 180 gramas por mol. Ora, glicose é açúcar. 180 gramas, se você for observar, é bastante açúcar, né? Então, 180 gramas não tem uma molécula de glicose. 180 gramas a gente consegue pesar na balança. 180 gramas não tem uma molécula de glicose. Vai ter quantas moléculas de glicose? 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de glicose. É um número enorme de moléculas para pesar 180 gramas. Então, a massa molar é isso, é a massa em gramas de 1 mol da substância. Espero que tenha sido compreendido. Eu posso fazer também essa montagem assim, né? Pegando quantidade vezes a massa, quantidade vezes a massa. Mas eu posso também fazer um esquema na vertical, tá? Deixa eu pegar aqui um exemplo, por exemplo. Ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico, né? O ácido das baterias dos automóveis. O que é que a gente vai ter? Nós vamos ter as massas atômicas lá da tabela periódica, que você pode sempre pesquisar ou a questão vai fornecer, tá? Então, do hidrogênio a massa atômica é 1, do enxofre a massa atômica é 32 na tabela, e do oxigênio a massa atômica é 16. Então, a gente vai montar aqui de uma outra maneira, um outro exemplo, para que você possa aprender. Como é que a gente faz? Você pode montar assim os dois hidrogênios, né? Tá? Os dois hidrogênios vezes a massa 1 igual a 2. O 1 enxofre, não é? Vamos colocar o H aqui para a gente lembrar que é a questão da quantidade. 2 hidrogênios vezes a massa 1, que está na tabela. 1 enxofre vezes, enxofre, não é 5, 1 enxofre vezes 32, dá 32, cuidado, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, e 4 oxigênios, também o oxigênio, cuidado, para não ficar lembrando aqui que é 40, mas é 4 oxigênios que tem na molécula do ácido, cada oxigênio tem massa 16, dando 64. Então, você pode montar assim. São 2 hidrogênios vezes 1, a massa. 1 enxofre, não tem número, sempre vamos lembrar que não tem número, é 1. Vezes 32. E 4 oxigênios vezes 16. Isso dá 98 gramas por mol. A unidade de massa atômica, aliás, a unidade de massa molar
sempre será em gramas por mol. Significa que eu tenho 98 gramas em 1 mol. 1 mol de ácido sulfúrico pesa 98 gramas. E nesse 1 mol que tem 98 gramas, que é perceptível numa balança, esses 98 gramas tem quantas moléculas de ácido? 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. É isso, gente. A gente vai precisar do cálculo da massa molar para determinar a concentração e quantidade de matéria, que tem a seguinte fórmula. Né? Essa concentração e quantidade de matéria, você pode chamar de C, vai ser a massa do soluto sobre essa massa molar, que a gente tem que calcular muitas vezes antes, ou então o problema vai fornecer, vezes o volume em litro. Na verdade, a gente usa mais o M desenhado, são vários M's. Então, você tem aqui a concentração em quantidade de matéria, concentração molar, ou concentração em mol por litro, ou molaridade. Esse M vai ter tantos nomes, mas você vai se lembrar que vai ser o número de mols por litro. Então, esse número de mols de uma substância por litro, ou esse número de mols é massa do soluto pela massa molar do soluto vezes o volume em litro. Ok?